Bem, amigos, estamos de volta e dessa vez com o Banco Central do Brasil. Para você se localizar, nós estamos estudando conhecimentos bancários. Dentro de conhecimentos bancários, estamos estudando o Sistema Financeiro Nacional. E dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós acabamos de estudar o Conselho Monetário Nacional. Dessa vez, estudaremos o Banco Central do Brasil. Professor, como é que isso é cobrado em prova? Fique tranquilo, daqui a pouco veremos uma bateria de questões, tá? A gente preparou aí muitas questões para vocês, algumas, inclusive, já bem atuais, né, de 2014 e assim por diante. Olha, o Banco Central do Brasil, principal entidade supervisora do SFN. A gente já falou sobre isso aqui. O Banco Central, realmente, ele tem como atribuição principal, que é a supervisão do sistema. A entidade supervisora do sistema. Responsável legal pela preservação do poder de compra da moeda brasileira. Ou seja, essa aqui a gente vai ver nos pormenores, né? Responsável legal, ou seja, a lei, porque legal, a lei disse isso, né? Que o Banco Central ele deve o quê? Buscar a preservação do poder de compra de nossa moeda. Em outras palavras, a lei quis dizer o seguinte: o Banco Central ele tem a obrigação de manter o poder aquisitivo de nossa moeda, ou seja, evitar a desvalorização brusca de nossa moeda, ou seja, evitar a inflação, ok? É isso que o Banco Central tem. Em outras palavras, o Banco Central vai estar o tempo inteiro utilizando instrumentos, utilizando políticas e instrumentos, a gente diz política aqui no sentido técnico, né? Para o quê? Controlar a quantidade de moeda em circulação e evitar essa perda do poder aquisitivo da moeda, já que a lei diz que o Banco Central é obrigado a preservar o poder de compra de nossa moeda, ok? Bom, o Banco Central do Brasil ele é o controlador do volume de moeda em circulação. Já falei isso aqui, a gente já adiantou, né? Bom, e aí nós temos as funções do Banco Central. Primeiro, emitir papel moeda e moeda metálica. Cuidado com isso aqui, por favor. Quem fabrica moeda errou se você diz que é o Banco Central. Quem fabrica moeda é a Casa da Moeda. Agora, quem emite moeda, quem diz a quantidade, né, olha, determina a quantidade de moeda ou papel moeda, né, que deve ser emitido, aí, né, papel moeda ou moeda metálica é o Banco Central, ok? A gente vai ver que o CMN coordena essa emissão, o CMN ele regula essa emissão de moeda. O Banco Central emite a moeda, é quem dá ordem à Casa da Moeda, olha, imprima X notas, e assim por diante. E a Casa da Moeda fabrica, tá? A gente precisa entender, pessoal, eu vou abrir aqui uma tela em branco para mostrar para você, que há 3 situações em que a moeda é fabricada. Vamos mostrar isso aqui, que é interessante, e ajuda você a compreender muita coisa aí. A primeira situação em que a moeda é fabricada é para... vamos fazer o seguinte, vou fazer melhor aqui, deixa eu ver. Quando a moeda é emitida. Quando a moeda é emitida? Uma perguntinha interessante. Quando é que se fabrica moeda? Quando é que se faz a emissão monetária? Bom, a primeira situação é para repor cédulas e moedas, né? Aqui no sentido de moeda metálica, dilaceradas. Infelizmente, no Brasil, o povo brasileiro maltrata o próprio dinheiro, né? Cospe, rasga, suja as notas, e aí o pessoal leva ao Banco do Brasil, vai lá e faz a troca. Por saber que é possível trocar, o brasileiro não cuida bem de suas notas. Então, de repente, se
100 milhões de reais em notas foram dilaceradas, ou seja, rasgadas, cuspidas, maltratadas, aí o Banco Central vai ter que ordenar à Casa da Moeda que fabrique mais dinheiro para poder suprir esse dinheiro dilacerado. E também se emite moeda numa situação para compensar o aumento do PIB, compensar o aumento do PIB. P de Paulo e de igreja, B de bola. PIB é Produto Interno Bruto, as riquezas nacionais. Hoje, o dinheiro é lastreado no PIB, na riqueza de um país. Ok? Então, quando o PIB aumenta 1% ao ano, aí no ano seguinte, o Banco Central, já que aumentou 1% de nossas riquezas, ele vai o quê? Emitir 1% de moeda correspondente. Pedir à Casa da Moeda que fabrique moeda, porque nós temos mais mercadorias produzidas, temos mais serviços desenvolvidos e precisam de dinheiro para pagar. Aí aumenta. E há uma terceira situação de emissão de moeda, esta eu vou colocar de vermelho, porque ela não é aconselhável, mas alguns governos no Brasil já fizeram isso, principalmente governos militares. É o quê? Fabricar dinheiro sem lastro, sem a riqueza, sem o PIB correspondente. Então, vamos construir uma ponte imensa, vamos construir uma rodovia transamazônica da vida aí, vamos... mas não temos o dinheiro, fabrique. E aí começa a fabricar dinheiro sem lastro, sem o respectivo lastro, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, emissão sem lastro. Emissão sem lastro. Emissão sem lastro. Ok. Essa emissão sem lastro causa uma inflação impressionante, né? É quando determinado governo autoriza a fabricação de dinheiro sem ter a riqueza correspondente, você vai ter mais dinheiro no mercado e menos produtos, menos serviços. O que acontece? Os preços vão subir vertiginosamente, causando inflação. Parte da nossa inflação dos anos 80 foi sofrida devido a isso aqui, a emissão sem lastro. Ok. Agora que a gente entendeu, vamos ver. Então, funções do Banco Central: emitir papel, moeda metálica, que já falamos. Executar os serviços do meio circulante. Em executar os serviços do meio circulante, inclui, por exemplo, aquela substituição de dinheiro ali, dilacerado, né? Ou seja, esse meio circulante, esse dinheiro em circulação, a execução desse serviço, repor moedas rasgadas, etc., é feita pelo Banco Central do Brasil. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Amiguinho e amiguinha, cuidado, muito cuidado com esta função aqui. Atenção, regular, ou seja, traçar regras do serviço de compensação de cheques e outros papéis é função do Banco Central. Mas executar o serviço de compensação de cheques e outros papéis é função do Banco do Brasil. Cuidado, isso cai bastante em prova e acaba derrubando muita gente boa, tá? Então, o Banco Central, ele regula, ele traça regras sobre o sistema de compensação de cheques e outros papéis. E o Banco do Brasil, ele executa. Professor Juscelândio, o que é o serviço de compensação de cheques e outros papéis? Olha, quando você pega um cheque do banco A, qualquer, e deposita no banco B, e vice-versa, cheque do banco B depositado no banco A, esses bancos vão ter que fazer essa troca. Olha, eu tenho o banco B, eu sou o banco A e tenho cheques de cliente seu comigo. Aí o banco B, não, também tem um cheque de cliente seu. E aí eles fazem essa troca. Essa troca de cheques entre os bancos, ela é feita, ela chama-se compensação, e é feita dentro de um sistema de compensação de cheques. Antigamente, os bancos se reuniam em agências do Banco do Brasil para poder, em algumas regiões, para poder fazer essa troca. Essa compensação de cheques hoje ela é em nível estadual e nacional. Então, é feita nas capitais do estado. Então, no caso, Bahia,
os bancos se reúnem em Salvador para fazer essa troca. E essa troca, na verdade, agora ela é praticamente toda automática, ela já é toda virtual, é tudo através de sistema, né? Os bancos nem recebem mais de antemão o cheque. A imagem do cheque é que vai para a Câmara de Compensação. E a Câmara de Compensação é o local onde esses bancos, onde representantes de cada banco se reúnem para poder fazer essa troca. E essa Câmara de Compensação, quem comanda essa troca, quem comanda esse sistema, em termos de execução, é o Banco do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele regula, ele regulamenta, ele tece regras, ok? Não se esqueça disso, por favor. Ok. Mais uma função do Banco Central do Brasil, exercer a fiscalização das instituições financeiras. Já falamos isso aqui. O Banco Central é quem fiscaliza a instituição financeira. Nenhum banco, por exemplo, pode montar uma agência sem autorização do Banco Central do Brasil. Então, o banco vai inaugurar uma agência, tem que ter autorização do Banco Central do Brasil, ok? Se for inaugurar um posto de atendimento, não uma agência, basta comunicar ao Banco Central que vai inaugurar aquele posto. Mas a agência não é apenas comunicar, tem que pedir autorização mesmo. Assim como a prefeitura dá um alvará para você montar uma lojinha na sua cidade, o Banco Central também dá essa espécie de, abre aspas, alvará, fecha aspas, para que uma instituição financeira funcione no país, principalmente bancos, ok? Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Eu quero que você tenha também muita atenção nisso aqui, tá? Esse vigiar, porque a gente fala aqui de mercados de capitais. Ora, a gente vai ver, né, ações, etc. A gente vai ver daqui a pouco que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela é o órgão do Sistema Financeiro Nacional que executa a supervisão, que faz a supervisão do mercado de capitais. Ok? Mas olha que interessante. Essa função do Banco Central é vigiar o quê? Mercado de capitais. Vigiar a interferência de outras empresas. Cuidado com isso aqui, porque algumas provas costumam colocar esta função e aí o aluno acha, o candidato acha que essa função não é do Banco Central, é da CVM. É capcioso isso aqui. O legislador foi capcioso aqui, o legislador foi, sem querer, ele acabou confundindo as coisas aqui. Porque realmente, esse vigiar a interferência no mercado de capitais deveria ser função da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM. É ela que trata do mercado de valores mobiliários, né? Ela que trata. E aí, por extensão, também parte do mercado de capitais. Então, mas o legislador, lembrando que isso aqui é lei, né? O legislador ele achou por bem colocar essa função para o Banco Central. Então, o Banco Central é quem vigia a interferência de outras empresas nesse mercado. Empresas que não são do mercado, interferir naquele mercado, a vigiar isso aí e evitar, é competência do Banco Central do Brasil. Ok? Mais uma função do Banco Central, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Aqui é interessante, hein? Mas, professor, controlar o fluxo de capitais estrangeiros? Como assim? Olha, pessoal, o dinheiro que vem do exterior para entrar aqui no Brasil, o dólar, por exemplo, é bem-vindo. Desde que não seja um capital especulativo, apenas para especular. Ou seja, o dinheiro entra, o aplicador estrangeiro ganha com aquele dinheiro e, na melhor oportunidade, ele tira. Quando ele vê que a situação vai ruim, ele tira. É o que acontece, na verdade, né? Mas cabe ao Banco Central controlar esse fluxo, justamente para evitar problema, evitar danos à nossa economia. Controlar o fluxo de entrada de dólar, de yuan, de iene, de várias moedas estrangeiras, né, euro e assim por diante. Controlar esse fluxo é função do Banco Central do Brasil. Agora vamos à próxima função, que está nesse mesmo slide. Observe que elas estão em negrito, está vendo? São funções que estão em negrito. Por que estão em negrito? Porque essas funções, elas também acabam sendo instrumentos de controle da quantidade de moeda em circulação, tá? Então, essas funções, elas são também instrumento de controle da quantidade de moeda em circulação. Por exemplo,
Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. O que é isso? Recolhimento compulsório quer dizer recolhimento obrigatório. Ou seja, os bancos, por exemplo, são obrigados a recolher parte dos depósitos que receberam durante o dia ao Banco Central. São obrigados. Cada banco tem uma conta do Banco Central, chamada conta de reserva, e o Banco Central opera essa conta de reserva, e o Banco Central está de olho, e todos os dias cada banco deve recolher parte dos seus depósitos. Por exemplo, depósito à vista e a prazo. Depósito à vista é aquele dinheiro colocado à disposição do correntista, na conta corrente ali, está ali à disposição dele para sacar a hora que ele quiser. Então, parte desse valor, atualmente 45%, é recolhida ao Banco Central. Professor, não estou acreditando. Isso quer dizer, professor, que se entra num banco, por exemplo, numa agênciazinha pequena de interior por dia, 100 mil reais, digamos. 45% entrou em depósito em conta, né? Esses 100 mil. 45%, ou seja, 45 mil, devem ser recolhidos ao Banco Central? Sim, ao final de cada dia. Você deve pensar, mas professor, isso é ruim para o banco. Olha, num primeiro momento, para o banco é ruim, mas para a economia brasileira é interessante que haja esse controle. Porque quanto mais dinheiro em circulação, maior a inflação. Lembra? Outra coisa, você deve estar pensando, professor, e o banco nunca mais vai ver esse dinheiro? O Banco Central recolhe esses 45%, esse recolhimento compulsório, obrigatório, e o Banco Central nunca mais vai devolver esse dinheiro? Olha, esse dinheiro ele pode ser devolvido em situações particulares, né? Situações particulares. Por exemplo, na operação de redesconto, isso pode acontecer. Por enquanto, vamos nos ater apenas ao que está aqui nesse slide. Então, receber recolhimento compulsório e voluntário das instituições financeiras e bancárias. Voluntário, sim. De repente, a própria instituição quer voluntariamente recolher dinheiro para o Banco Central para guardar nos seus cofres. Isso acontece, ok? Então, esse receber recolhimento compulsório e voluntário das instituições financeiras é competência, é uma função do Banco Central do Brasil, ok? Mais funções do Banco Central do Brasil. Parece maçante, parece chato, mas isso aqui tem que ser estudado mesmo, isso é necessário, tá? Não pode esquecer disso. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. O que é isso? Olha, os bancos, eles, quando precisam de dinheiro emprestado, professor, banco precisa de dinheiro emprestado? Sim. Todo banco, ele tem a obrigação de fechar no azul todo dia. Fechar no azul, sim. Não pode fechar no vermelho. Todo dia é feito um balancete, né, um balanço simplificado, onde vai se descobrir se o banco ficou com lucro ou prejuízo. O banco não pode fechar no dia com o balanço no vermelho. Se isso acontecer, ele pode ser punido pelo Banco Central do Brasil. Então, todo dia, quando a contadoria do banco percebe que vai fechar no vermelho, essa contadoria do banco, o banco, ele busca dinheiro no mercado para cobrir, né, o seu saldo negativo, porque o Banco Central precisa dele com saldo positivo. Ele busca dinheiro no mercado. Primeiro, quase sempre o banco ele vai buscar dinheiro dos seus clientes. Como? Captando mais, né? Se lá na metade do expediente a diretoria do banco, a contadoria financeira do banco percebe que poderá fechar no vermelho, o banco pode fazer uma ação imediata de captação, tentar captar junto aos seus clientes. Olha, vamos tentar captar mais, liga para o cliente grande, fulano, vê se ele quer aplicar aqui um valor, etc, etc, e assim por diante. Não conseguindo junto ao cliente, o banco tenta, em geral, porque o cliente dele ele vai remunerar menos, né? O cliente vai aplicar e ele vai pagar 1%, 1,5%, né? Digamos aí, em média, 1%, ele vai pagar para o cliente. Se ele for tomar emprestado junto a outro banco, né? Os bancos fazem isso, tomam emprestado entre si, aí ele vai, naturalmente, ter uma taxa maior. Se o banco B vai tomar dinheiro emprestado do banco A, o banco A não vai emprestar para o banco B a mesma taxa que ele empresta para o seu cliente, claro que não. Ele vai emprestar um valor maior, ok.
além desse banco ter esta oportunidade de tomar dinheiro emprestado junto ao seu cliente, tá, pessoal? Quando você aplica dinheiro no banco, em tese, você está emprestando dinheiro ao banco, viu? Você está emprestando. Você vai no banco e aplica o dinheiro em poupança. Você está emprestando dinheiro ao banco para ele trabalhar com o seu dinheiro, tá? Essa coisa de emprestar vale de lá para cá e daqui para lá também. Ok. Aí, os bancos terão a oportunidade de tomar emprestado de outros bancos, mas também podem tomar, ou do cliente, mas eles podem também tomar emprestado o quê? Do Banco Central. E quando o banco toma dinheiro emprestado do Banco Central, ele toma através da operação de redesconto. Desculpem. Ela é chamada redesconto. Por quê? Porque o Banco Central vai exigir garantias do banco. E as garantias, em geral, são dadas através dos títulos que o banco descontou de seus clientes. O que é descontar um título? O cliente do banco tem um título, um cheque, por exemplo, para daqui a 30 dias, um cheque de 10 mil reais. Mas ele quer o dinheiro agora, o cheque é pré-datado. O banco vai e desconta para ele esse cheque, ou seja, é 10 mil, o banco cobra, digamos aí que a taxa, uma taxa absurda, só para exemplificar, que a taxa fosse 10%. Então, o banco vai descontar esse cheque de 10 mil reais para daqui a 30 dias e vai passar para esse cliente 9 mil reais, ok? Então, isso é cooperação de desconto. Bom, desconto. Então, é desconto de cheque. O cheque foi descontado no banco. Gente, não é sacar. Sacar o cheque é ir lá e pegar o dinheiro correspondente na data certa. Aí é sacar. Descontar é antecipar o valor de um cheque pré-datado, né, ou de outro título, através da cobrança de uns juros. Então, os bancos fazem o desconto de título dos seus clientes. Quando os bancos vão tomar emprestado do Banco Central através da operação de redesconto, eles dão esses títulos como garantia, daí o nome redesconto. Tudo isso para você entender o porquê se chama redesconto. E empréstimo às instituições financeiras. Ok. O Banco Central também, ele efetua o quê? Operações de compra e venda de títulos públicos federais, é o Open Market. O Banco Central também efetua operações de compra e venda de títulos públicos federais. Isso aqui é através, por exemplo, do Open Market, o mercado aberto. São chamadas também de operações de mercado aberto. Ou seja, o Banco Central, os títulos federais, o governo, quando ele quer se endividar, a gente viu aqui, professor, o governo toma dinheiro emprestado? Sim. Mas não é só fabricar dinheiro? Não. A gente viu aqui que só se pode fabricar dinheiro nessas situações aqui, nessas duas aqui. Ok? A terceira, fabricar o dinheiro sem lastro, não é interessante, vai gerar inflação. E aí, o que o governo faz quando o governo precisa de dinheiro para financiar os seus projetos, né? Bolsa isso, bolsa aquilo, financiamento estudantil, agrícola, etc. O que o governo faz? Ele pode se endividar buscando dinheiro no mercado, ele emite um título. O que é a emissão de um título? Imagina uma nota promissória. Nota promissória eu acho que você conhece, tá? É o título mais simples aí para a gente entender como é que funciona. É um título, um papel. E essa nota promissória, se você toma dinheiro emprestado do seu amiguinho, do seu amigo, do seu irmão, pai, de repente, se for um amigo, talvez nem exija, né? Mas se você toma dinheiro emprestado de outra pessoa, ele vai exigir que você emita uma nota promissória, esse título. Que você assine uma promissória se comprometendo a pagar aquele valor na data combinada. Isso é um título. Assim é o governo. O governo também, o governo emite títulos. De repente, o governo precisa de 10 milhões de reais no mercado. A gente viu que ele não pode fabricar dinheiro em qualquer situação. Só naquelas ali, que eu mostrei aqui. Então, o governo quer 10 milhões no mercado. Ele emite um título. Por exemplo, tem um que se chama NTN, Nota do Tesouro Nacional. NTN, Nota do Tesouro Nacional. Aí emite lá, NTN. Então, o governo federal pagará por essa nota do Tesouro Nacional a quantia de... Está lá a quantia. Então, alguém no mercado que queira financiar o governo, que queira aplicar no governo, emprestar dinheiro ao governo, em geral os bancos fazem isso, compra título do governo.
Essa compra e venda no open market, ela é o quê? Ela é executada por quem? Pelo Banco Central do Brasil, ok? Essa compra e venda de títulos no open market. Muito bem. E aí nós temos mais uma função, exercer o controle do crédito. Como é que o Banco Central do Brasil exerce o controle do crédito? Da forma que eu falei para vocês, lembra? O controle do crédito pode ser exercido, por exemplo, um grande exemplo, elevando a quantidade de parcelas máxima que se pode comprar no comércio, ou reduzindo. Então, quando o Banco Central, com base em regras do CMN, quando o Banco Central diz, por exemplo, que a partir de agora, um exemplo aqui, só se vai poder comprar, as lojas só vão poder vender em, no máximo, 12 vezes. E não mais 24, 36, 48 prestações a perder de vista. Aí, o Banco Central estará lá mexendo com a política creditícia, como eu mostrei aqui. Estará fazendo uma restrição de crédito. Restrição. Estará restringindo o crédito. Por outro lado, se o Banco Central, com base em normas do CMN, diz assim, olha, a partir de agora, pode-se financiar bens duráveis, geladeira, fogão, em até 120 vezes. Puxa, aí, amiguinho, puxa, você vai comprar uma geladeira para pagar em 120 meses. Ora, nesse caso, será uma expansão do crédito e não restrição. Ok? Então, essa política é feita pelo Banco Central. Uma outra função do Banco Central, autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Isso aqui eu já falei, né? Autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Ok? Eu voltei, em vez de funções do Banco Central do Brasil. Ok. Esta aqui a gente continua na próxima aula, tá? A gente vai voltar com funções do Banco Central. Até lá.